mexendo com a ciência. O mundo lá fora pode estar ocupado e barulhento, mas aqui as coisas desaceleram. Esta noite não estamos olhando para relógios, calendários ou o tic-tac dos segundos. Estamos entrando em um reino onde o tempo não flui como você imagina, onde um segundo pode se esticar ou encolher, onde o passado e o futuro podem se entrelaçar de formas que desafiam tudo o que aprendemos. Vamos viajar suavemente através de paradoxos temporais, dilatações misteriosas e momentos em que o próprio universo parece pausar. Algumas das coisas que você ouvir esta noite podem confundi-lo. Algumas podem ficar com você, como o traço de um sonho que você não consegue explicar. E pouco antes de começarmos, se estas calmas explorações curiosas ajudam você a relaxar ou proporcionam uma maneira tranquila de terminar o dia, considere curtir e se inscrever. Ou simplesmente compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem elas também. Uma alma sonolenta de cada vez. Agora, se você estiver pronto, vamos começar. Você está flutuando no vazio. Não há som, não há luz, não há sensação de movimento. Você tenta se lembrar de como chegou aqui, mas as memórias escorregam como areia entre os dedos. Então, lentamente, você percebe algo perturbador. Você está envelhecendo. Não aos poucos, mas de forma desigual. Sua mão direita parece ter envelhecido anos enquanto sua mão esquerda permanece jovem. Seus pensamentos se esticam. Cada segundo parece durar uma eternidade, e então se comprimem em instantes fugazes. O tempo ao seu redor não está apenas passando de forma estranha. Ele está se quebrando, fragmentando-se em pedaços que não se encaixam mais. Você grita, mas nenhum som sai. Ou talvez o som já tenha saído há muito tempo, ou ainda não começou. É impossível dizer. Você tenta se mover, mas não sabe se está se movendo para frente ou para trás no tempo. Então, no momento mais aterrorizante, você percebe onde está. Você está caindo em direção a um buraco negro, e o tempo ao seu redor está sendo dilacerado pela gravidade. Cada parte do seu corpo experimenta o tempo de forma diferente. Seus pés, mais próximos do horizonte de eventos, estão envelhecendo mais devagar do que sua cabeça. Você está sendo esticado, não apenas no espaço, mas no próprio tempo. E enquanto cai, uma pergunta ecoa em sua mente. O tempo é real? Ou apenas uma ilusão que estamos todos experimentando juntos? Mas vamos voltar. Muito antes desse momento impossível, antes da queda, antes do terror, havia um mundo tranquilo e previsível. Havia você sentado em uma cadeira confortável, talvez em um dia comum, vivendo sua vida onde o tempo parecia uma coisa simples. Os segundos passavam, os minutos se acumulavam, as horas se transformavam em dias. O tempo era como um rio fluindo suavemente em uma direção, do passado para o futuro, sem desvios, sem surpresas. Mas então você começou a fazer perguntas. Perguntas simples, como: por que o tempo sempre vai para frente? Por que não podemos voltar ao passado? O que é exatamente o tempo? E quanto mais você pensava, mais o tempo começava a parecer estranho. Você aprendeu sobre Einstein e sua teoria da relatividade, sobre como o tempo não é absoluto, mas relativo. Você descobriu que o tempo pode se esticar e encolher dependendo de quão rápido você está se movendo ou quão perto está de um objeto massivo. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Você percebeu que o tempo que você sempre conheceu era uma ilusão, uma versão simplificada de algo muito mais profundo e desconcertante. O tempo não é um rio. É um tecido que pode ser dobrado, esticado, rasgado e talvez até revertido. E quanto mais você aprendia, mais o mundo ao seu redor começava a parecer menos sólido, menos certo. Foi então que você começou a cair, não fisicamente, mas mentalmente, em direção àquele momento impossível onde o tempo se quebra. Vamos começar devagar. O tempo no mundo cotidiano parece confiável. Você acorda, o dia passa, você vai dormir.
Os relógios fazem tic-tac, os calendários viram páginas, e tudo parece seguir um ritmo ordenado. Mas reduza sua visão para escalas extremas, ou acelere até velocidades próximas à da luz, ou aproxime-se de um objeto massivo, e essas regras familiares começam a se distorcer. O tempo, que parecia tão sólido, revela-se surpreendentemente flexível. O tempo é relativo, não absoluto. No final do século XIX, a maioria das pessoas acreditava que o tempo era universal. Um segundo aqui era um segundo em qualquer lugar do universo. O tempo fluía da mesma forma para todos em todos os lugares, sem exceções. Então veio Albert Einstein, com sua teoria da relatividade especial em 1905, e tudo mudou. Einstein mostrou que o tempo não é uma constante universal. Ele se move de forma diferente, dependendo de quão rápido você está viajando. Se você pudesse viajar próximo à velocidade da luz, o tempo para você desaceleraria em comparação com alguém que está parado. Isso não é apenas teoria. Foi comprovado repetidamente em experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. Imagine dois gêmeos. Um fica na Terra, o outro viaja em uma espaçonave a uma fração significativa da velocidade da luz. Quando o gêmeo viajante retorna, ele terá envelhecido menos do que seu irmão que ficou em casa. Não é truque de mágica, é a natureza do tempo. O tempo literalmente passa mais devagar para objetos em movimento. E quanto mais rápido você vai, mais lento o tempo se move para você em relação ao mundo exterior. É como se o universo tivesse um limite de velocidade embutido, e sempre que você tenta se aproximar dele, o tempo começa a se esticar. A gravidade também distorce o tempo. Mas a velocidade não é a única coisa que afeta o tempo. A gravidade também o faz. 10 anos depois da relatividade especial, Einstein apresentou a relatividade geral, mostrando que a gravidade não é apenas uma força puxando objetos, mas uma curvatura no próprio espaço-tempo. Objetos massivos como planetas, estrelas e especialmente buracos negros dobram o tecido do espaço-tempo ao seu redor, e essa curvatura afeta como o tempo flui. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. Se você ficasse perto do horizonte de eventos de um buraco negro, o tempo para você desaceleraria drasticamente em comparação com alguém longe do buraco negro. Para um observador distante, você pareceria estar se movendo em câmera lenta, congelando gradualmente no tempo à medida que se aproxima do horizonte. Mas para você, o tempo pareceria normal. Você não sentiria nada de estranho, exceto que, ao olhar para longe do buraco negro, veria o universo acelerando, estrelas nascendo e morrendo em instantes. Esse efeito não é apenas teórico. Os satélites GPS em órbita ao redor da Terra experimentam o tempo de forma ligeiramente diferente do que nós na superfície. Eles estão mais longe do centro de massa da Terra, então a gravidade é um pouco mais fraca lá, e o tempo passa um pouco mais rápido para eles. Se não corrigíssemos essa diferença, nossos sistemas de navegação estariam errados em quilômetros a cada dia. O tempo, ao que parece, não é apenas relativo. Ele é maleável, moldado pela velocidade e pela gravidade de maneiras que desafiam nossa intuição cotidiana. O tempo pode parar completamente? Se a gravidade pode desacelerar o tempo, então pode pará-lo completamente? A resposta é sim, pelo menos do ponto de vista de um observador distante. No horizonte de eventos de um buraco negro, a gravidade é tão intensa que o tempo, para um observador externo, parece parar. Se você pudesse assistir alguém caindo em um buraco negro, você os veria desacelerar cada vez mais à medida que se aproximam do horizonte, eventualmente congelando em um único momento, nunca realmente cruzando. Mas para a pessoa caindo, o tempo continua normalmente. Eles cruzariam o horizonte sem perceber nada de especial. Embora, uma vez dentro, seu destino esteja selado,
puxado inexoravelmente para o centro onde as leis da física como as conhecemos se quebram. Isso cria um paradoxo estranho. De fora, parece que a pessoa nunca entra no buraco negro. De dentro, eles claramente entram. Ambos os pontos de vista estão corretos, mas mostram realidades diferentes. O tempo, ao que parece, não é apenas relativo. Ele pode ser experimentado de maneiras fundamentalmente diferentes, dependendo de onde você está e o que está fazendo. E isso é apenas o começo. O universo tem uma seta do tempo. Apesar de toda essa flexibilidade, o tempo tem uma direção. Chamamos isso de seta do tempo. No mundo cotidiano, as coisas envelhecem, não rejuvenescem. Os ovos quebram, mas não se remontam espontaneamente. As memórias se formam do passado, não do futuro. Essa direção está ligada à segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia, ou desordem, sempre aumenta em um sistema fechado. À medida que o tempo avança, as coisas ficam mais desorganizadas, mais espalhadas, mais misturadas. Mas por que o tempo tem uma direção? Por que não pode ir para trás? As equações fundamentais da física, especialmente na mecânica quântica e na relatividade, não favorecem uma direção do tempo. Elas funcionam igualmente bem se o tempo vai para frente ou para trás. No entanto, em nossa experiência, o tempo claramente tem uma seta. A razão pode estar nas condições iniciais do universo. Logo após o Big Bang, o universo estava em um estado de muito baixa entropia, altamente ordenado. Desde então, ele tem se expandido e se tornado cada vez mais desordenado. Essa expansão da entropia cria a seta do tempo que experimentamos. Mas isso levanta uma questão intrigante. Se o universo começou em um estado de baixa entropia, o que causou isso? E se pudéssemos de alguma forma reverter a entropia, poderíamos reverter o tempo? Essas são perguntas que os físicos ainda estão explorando, e as respostas podem mudar fundamentalmente como entendemos o passado, o presente e o futuro. Viagem no tempo. Ficção ou possibilidade? Se o tempo pode ser esticado, encolhido e até parado, então a viagem no tempo é possível? A resposta curta é: talvez, mas é complicado. A relatividade permite certas formas de viagem no tempo. Viajar para o futuro, por exemplo, é tecnicamente possível. Se você viajar rápido o suficiente ou passar tempo perto de um objeto massivo, você pode experimentar menos tempo do que alguém longe desses efeitos, efetivamente saltando para o futuro. Mas voltar no tempo é muito mais problemático. As equações de Einstein permitem soluções que envolvem curvas de tempo fechadas, ou CTCs, trajetórias através do espaço-tempo que voltam ao seu próprio passado. Essas soluções envolvem objetos exóticos como buracos de minhoca ou cilindros rotativos massivos. Mas todas essas soluções exigem condições extremas ou matéria exótica com propriedades bizarras, como energia negativa, que pode não existir na natureza. E então, há os paradoxos. Se você pudesse voltar no tempo e impedir seus pais de se conhecerem, você nunca teria nascido. Então, como você poderia ter voltado no tempo em primeiro lugar? Esses paradoxos sugerem que, mesmo que a viagem no tempo seja fisicamente possível, pode ser logicamente impossível. Ou o universo tem mecanismos embutidos para evitar paradoxos, como o princípio da autoconsistência de Novikov, que sugere que qualquer ação que você tome no passado já está incorporada na linha do tempo. O tempo é uma ilusão? Alguns físicos vão ainda mais longe, sugerindo que o tempo em si pode ser uma ilusão. Na física quântica, especialmente em tentativas de unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, o tempo às vezes desaparece das equações. Em vez de um universo evoluindo ao longo do tempo, algumas teorias descrevem uma realidade atemporal, onde todos os momentos, passado, presente e futuro, existem simultaneamente. Essa visão, chamada de eternismo ou visão de bloco do universo,
sugere que o fluxo do tempo é apenas uma ilusão criada pela maneira como percebemos a realidade. Se isso for verdade, então cada momento da sua vida, desde o nascimento até a morte, existe em algum lugar na estrutura do espaço-tempo, tão real quanto qualquer outro momento. Você não está se movendo através do tempo tanto quanto está ciente de diferentes fatias de uma realidade atemporal. Essa ideia é profundamente desconcertante, mas é levada a sério por muitos físicos que trabalham nas fronteiras da teoria. Aqui está o detalhe mais absurdo e chocante sobre o tempo, algo que vai prender sua atenção e fazer você questionar tudo. Experimentos mostraram que, em escalas quânticas, partículas podem, em certo sentido, viajar para trás no tempo. Ou, mais precisamente, o futuro pode influenciar o passado. No famoso experimento de escolha retardada, uma variação do experimento de dupla fenda, os cientistas podem escolher como medir uma partícula após ela já ter passado por um aparato. Dependendo da escolha feita no futuro, a partícula se comporta de forma diferente no passado, como se soubesse antecipadamente o que seria medido. Isso não viola a causalidade de forma óbvia. Você não pode enviar informações ou sinais para trás no tempo, mas sugere que a relação entre passado e futuro é muito mais estranha do que imaginávamos. Na mecânica quântica, o tempo não é a linha reta e unidirecional que experimentamos. É algo mais fluido, mais interconectado. Partículas emaranhadas podem compartilhar informações instantaneamente através de distâncias, como se o tempo e o espaço entre elas não importassem. E em alguns experimentos parece que medir uma partícula no presente pode afetar seu comportamento no passado. Isso não significa que você pode voltar e mudar suas ações, mas significa que a ideia de um passado fixo e imutável pode ser mais complicada do que pensamos. Esse conceito é tão estranho que até físicos experientes têm dificuldade em explicá-lo. Sugere que o tempo, em seu nível mais fundamental, pode não fluir de uma maneira linear. Pode ser mais como uma teia, onde diferentes pontos estão conectados de maneiras que transcendem nossa experiência cotidiana de antes e depois. E se isso for verdade, então tudo o que pensamos saber sobre causa e efeito, sobre memória e previsão, sobre o passado e o futuro, pode precisar ser repensado. Há paradoxos do tempo que desafiam não apenas nossa intuição, mas a própria lógica. O paradoxo dos gêmeos é talvez o mais famoso. 2 irmãos gêmeos idênticos começam com a mesma idade. Um deles embarca em uma nave espacial que viaja a 99% da velocidade da luz. Ele viaja por 10 anos de acordo com seu próprio relógio e então retorna para casa. Mas quando ele chega, descobre que na Terra se passaram 70 anos. Seu irmão gêmeo agora é um idoso enquanto ele ainda é jovem. Este não é apenas um experimento mental. É uma previsão real da relatividade especial de Einstein, e foi confirmada com relógios atômicos em aviões e com partículas subatômicas em aceleradores de partículas. O tempo realmente passa mais devagar para objetos em movimento rápido. A matemática é precisa. O fator de Lorentz governa exatamente quanto o tempo desacelera. Quanto mais perto você chega da velocidade da luz, mais dramático se torna o efeito. No filme Interestelar, há uma cena que captura perfeitamente esse conceito. Os astronautas visitam um planeta orbitando um buraco negro massivo chamado Gargantua. Eles passam apenas algumas horas na superfície do planeta, mas quando retornam à sua nave, descobrem que 23 anos se passaram para o colega que ficou esperando. A gravidade intensa do buraco negro distorceu o tempo tão drasticamente que cada hora no planeta equivalia a 7 anos longe dele. Essa cena foi baseada em cálculos reais, usando as equações da relatividade geral de Einstein. O físico vencedor do Prêmio Nobel Kip Thorne trabalhou como consultor científico do filme para garantir que a física estivesse correta. O resultado é uma das representações mais precisas já feitas em Hollywood de como a gravidade extrema afeta o tempo.
Existe também o paradoxo da vara e do celeiro. Imagine que você tem uma vara de 15 metros de comprimento e um celeiro de apenas 10 metros. Normalmente seria impossível colocar a vara completamente dentro do celeiro. Mas se você correr com a vara a uma velocidade próxima à da luz, algo extraordinário acontece. Do ponto de vista de alguém parado no celeiro, a contração do comprimento faz com que a vara pareça encolher. Ela fica curta o suficiente para caber completamente dentro do celeiro por um breve momento. As portas da frente e de trás podem ser fechadas simultaneamente com a vara dentro. Mas aqui está o paradoxo. Do ponto de vista de alguém correndo com a vara, é o celeiro que está se movendo e, portanto, é o celeiro que encolhe, não a vara. Para esse observador, a vara ainda tem 15 metros, e o celeiro agora parece ter apenas alguns metros. Como pode a vara caber dentro se, desse ponto de vista, ela é muito mais longa que o celeiro? A resolução tem a ver com a relatividade da simultaneidade. Eventos que são simultâneos em um referencial não são simultâneos em outro. As portas não fecham ao mesmo tempo em ambos os referenciais. Cada observador vê uma sequência diferente de eventos, mas nenhum deles está errado. Ambas as perspectivas são igualmente válidas. O paradoxo do avô é talvez o mais famoso de todos os paradoxos de viagem no tempo. Se você pudesse viajar de volta no tempo e impedir que seus avós se conhecessem, você nunca nasceria. Mas se você nunca nasceu, como você poderia ter voltado no tempo para impedi-los em primeiro lugar? É uma contradição lógica perfeita. Durante décadas, os físicos debateram se esse paradoxo prova que a viagem no tempo para o passado é impossível. Recentemente, um físico da Universidade de Vanderbilt chamado Lorenzo Gavassino propôs uma solução fascinante. Ele mostrou que se você viajasse através de uma curva temporal fechada, um loop no tempo, as leis da termodinâmica e da mecânica quântica fariam algo surpreendente. A entropia diminuiria conforme você se aproximasse do início do loop. Suas memórias começariam a se desfazer. Você literalmente esqueceria por que voltou. O envelhecimento reverteria temporariamente. E quando o loop se fechasse, você seria reconstituído no estado em que começou, mas sem nenhuma memória do que aconteceu. O paradoxo seria resolvido não porque você é impedido de mudar o passado, mas porque você esquece que tentou. Suas memórias são apagadas pelo próprio ato de viajar no tempo. A irreversibilidade e a flecha do tempo. Por que os ovos não se remontam espontaneamente depois de quebrados? Por que o tempo parece ter uma direção? Na física fundamental, as leis são simétricas no tempo. Elas funcionam igualmente bem se você executá-las para frente ou para trás. Se você filmasse partículas subatômicas colidindo e reproduzisse o filme de trás para frente, seria impossível dizer qual direção era a correta. Ambas obedecem às mesmas leis. E, no entanto, em nossa experiência cotidiana, o tempo claramente flui em apenas uma direção. Vemos copos quebrando, nunca se remontando. Vemos pessoas envelhecendo, nunca rejuvenescendo. Vemos o universo se movendo do ordenado para o desordenado. A chave para esse mistério é a segunda lei da termodinâmica. A entropia, uma medida de desordem, sempre aumenta em sistemas fechados. Quando você quebra um ovo, as moléculas organizadas se espalham em arranjos aleatórios. Há trilhões de maneiras de as moléculas estarem desorganizadas, mas apenas algumas maneiras de estarem organizadas na forma de um ovo intacto. Estatisticamente, é muito mais provável que o sistema se mova em direção a estados de alta entropia do que de baixa entropia. Mas aqui está algo profundo. A percepção de que o tempo flui do passado para o futuro pode ser apenas isso, uma percepção. Na realidade objetiva descrita pelas equações da física, pode não haver fluxo. Pode haver apenas uma estrutura quadridimensional chamada espaço-tempo, onde todos os momentos existem igualmente. Passado, presente e futuro são todos igualmente reais, como páginas diferentes do mesmo livro. Nós
Nossa sensação de que apenas o presente é real pode ser uma ilusão criada pela maneira como nossa consciência experimenta essa estrutura. Nós nos movemos através do espaço-tempo, ou mais precisamente, nossa consciência lê as páginas sequencialmente e interpretamos isso como tempo fluindo. O professor Alberto Casas Gonzalez, do Instituto de Física Teórica da Espanha, argumenta que não há nada nas equações da física que sugira que o tempo flua como uma flecha. Não há um passado objetivo que desapareceu, ou um futuro que ainda não existe. Tudo simplesmente existe, simultaneamente, na estrutura completa do espaço-tempo. A ideia de começo, meio e fim é algo que nosso cérebro cria para organizar nossa experiência limitada. É como se toda a história do universo já tivesse acontecido, mas nós só estivéssemos acessando pedaços dela, um momento de cada vez. O fim do tempo. Existe uma possibilidade ainda mais perturbadora. O tempo poderia ter um fim. Não no sentido de que o universo deixa de existir, mas no sentido de que a própria mudança cessa. O universo está se expandindo, e essa expansão está acelerando. Se a energia escura continuar a dominar, o universo se expandirá para sempre, ficando cada vez mais frio e mais vazio. Eventualmente, todas as estrelas queimarão seu combustível. Todos os buracos negros evaporarão através da radiação Hawking. A temperatura em todos os lugares se aproximará do zero absoluto. E quando tudo estiver na mesma temperatura, quando não houver mais gradientes de energia, quando não houver mais estrutura ou mudança, o que acontece com o tempo? Em um universo perfeitamente uniforme onde nada acontece, o tempo ainda tem significado? Ou ele simplesmente deixa de existir de qualquer maneira mensurável? Essa é a morte térmica do universo, o destino final previsto pela termodinâmica. E com ela vem a possibilidade de que o tempo em si tenha um fim. Não porque o relógio do universo para, mas porque não há mais nada para medir. Nenhuma mudança, nenhum evento, nenhuma sequência. Apenas um estado congelado e eterno de máxima entropia. Claro, isso está trilhões de anos no futuro, tão distante que é quase impossível de conceber. Mas o mero fato de que o tempo poderia ter um fim, da mesma forma que teve um começo no Big Bang, nos faz repensar sua natureza fundamental. O tempo não é uma coisa eterna e imutável. É algo que emerge, persiste por enquanto e pode eventualmente cessar. E talvez, de uma perspectiva cósmica suficientemente ampla, toda a era do tempo, desde o Big Bang até a morte térmica, seja apenas um momento passageiro, um breve piscar em uma eternidade atemporal. A viagem no tempo é possível. Já estabelecemos que viajar para o futuro é absolutamente possível através da dilatação do tempo. Mas e quanto ao passado? As equações da relatividade geral permitem soluções matemáticas chamadas curvas temporais fechadas, onde o tempo forma loops. Se essas estruturas existissem na realidade, seria teoricamente possível viajar de volta no tempo. Uma maneira seria através de buracos de minhoca, túneis no espaço-tempo que conectam dois pontos distantes ou dois momentos diferentes. Se você pudesse estabilizar um buraco de minhoca, talvez usando matéria exótica com densidade de energia negativa, você poderia entrar em uma extremidade e sair na outra em um tempo diferente. Outra possibilidade envolve cilindros infinitamente longos girando em velocidades incríveis, conhecidos como cilindros de Tipler. A rotação distorce o espaço-tempo ao redor deles de tal forma que permite viagens ao passado. O problema é que todas essas soluções exigem condições que nunca foram observadas na natureza. Matéria exótica, objetos infinitos, energias além de qualquer coisa que possamos produzir. E mesmo se pudéssemos criar essas condições, há a questão dos paradoxos. O universo permite loops causais onde um efeito pode preceder sua causa. Stephen Hawking propôs a conjectura de proteção cronológica, a ideia de que as leis da física,
conspiram para impedir viagem no tempo para o passado e preservar a causalidade. Talvez sempre que alguém tente criar uma máquina do tempo, algo inevitavelmente dê errado. Flutuações quânticas destroem o buraco de minhoca no exato momento em que se torna utilizável. Ou a energia necessária cria um buraco negro que engole tudo. De uma forma ou de outra, o universo se protege contra paradoxos. Mas ainda não sabemos com certeza. A porta permanece entreaberta, e essa incerteza mantém a questão viva. Os loops causais criam alguns dos quebra-cabeças mais estranhos da física. Imagine que você encontra um livro velho com uma equação matemática brilhante que ninguém nunca viu antes. Você memoriza a equação, constrói uma máquina do tempo, viaja de volta 100 anos e entrega o livro a um matemático famoso. Esse matemático publica a equação, ela se torna famosa e eventualmente acaba no livro que você encontrou. Pergunta: quem criou a equação? Você não a criou, você apenas a copiou do livro. O matemático não a criou, ele a recebeu de você. A equação simplesmente existe em um loop temporal sem origem. Ela nunca foi inventada. Ela simplesmente existe. Isso é chamado de paradoxo bootstrap, ou loop causal. Informação ou objetos que existem sem um ponto de origem. Não viola as leis da física conhecidas, mas viola profundamente nossa intuição sobre causa e efeito. Desafia a noção de que tudo deve ter uma causa anterior. Se loops causais são possíveis, então causalidade, uma das pedras angulares de toda a ciência, se torna muito mais complicada. Poderia haver eventos que causam a si mesmos. Poderia haver ciclos fechados de causalidade onde A causa B, B causa C e C causa A. Nenhum deles é o começo verdadeiro. Eles formam um loop que simplesmente existe. Alguns físicos argumentam que o universo como um todo poderia ser um loop causal gigante. Que o Big Bang não foi o começo absoluto, mas parte de um ciclo eterno, onde o fim do universo de alguma forma causa seu começo. Essas ideias são altamente especulativas e vão além da física testável, mas mostram o quão profundamente as questões sobre o tempo podem nos levar. O tempo na cultura e na consciência. Nossa relação psicológica com o tempo é tão importante quanto sua definição física. Diferentes culturas ao longo da história conceberam o tempo de maneiras radicalmente diferentes. No Ocidente moderno, o tempo é frequentemente visto como linear e quantificável. Nós o dividimos em segundos, minutos, horas. Nós o gerenciamos, economizamos, desperdiçamos. O tempo é dinheiro, dizemos. Cada momento tem valor econômico, mas em muitas culturas tradicionais, o tempo é visto de forma cíclica. As estações se repetem, os ciclos de plantio e colheita retornam. Nascimento, vida, morte e renascimento formam uma roda em vez de uma linha. Não há pressa porque tudo retorna eventualmente. O agora é mais importante do que o amanhã. Algumas culturas indígenas nem mesmo têm palavras para passado e futuro da mesma forma que as línguas europeias têm. Elas descrevem eventos em termos de proximidade experiencial, em vez de ordem temporal linear. Estudos mostram que a língua que falamos pode moldar como percebemos o tempo. Falantes de mandarim frequentemente usam metáforas verticais para o tempo, com eventos anteriores sendo descritos como acima e eventos posteriores como abaixo. Falantes de inglês usam metáforas horizontais, com o passado atrás e o futuro à frente. Essas diferenças linguísticas se correlacionam com diferenças em como as pessoas pensam sobre e se lembram de eventos temporais. Nossa experiência subjetiva do tempo também muda dramaticamente, dependendo de nosso estado mental. Quando estamos entediados, os minutos parecem arrastar-se como horas. Quando estamos absortos em algo fascinante, horas passam como minutos. Quando estamos em perigo, o tempo parece desacelerar, o que pode nos permitir reagir mais rapidamente. Crianças experimentam o tempo passando mais devagar do que adultos,
possivelmente porque cada experiência é nova e requer processamento mental mais intenso. À medida que envelhecemos e nossas experiências se tornam mais rotineiras, o tempo parece acelerar. Meditadores experientes relatam estados de consciência onde a percepção normal do tempo desaparece completamente. Em meditação profunda, pode não haver sensação de duração. Você entra, e o que parece ser um momento depois, você sai, mas horas se passaram. Ou o oposto, você sente que meditou por uma eternidade, mas apenas alguns minutos se passaram. Nestes estados o tempo não flui. Há apenas o presente eterno, sem passado ou futuro. Algumas tradições contemplativas ensinam que o tempo é uma construção mental, que a realidade última é atemporal, e que nossa experiência do tempo fluindo é uma ilusão criada pelos processos cognitivos. Isso ecoa curiosamente as descobertas da física moderna, onde o tempo também pode ser menos fundamental do que pensávamos. A quantização do tempo. Há uma questão profunda que os físicos ainda estão explorando. O tempo é contínuo ou discreto? No dia a dia, o tempo parece fluir suavemente, sem interrupções. Mas na escala de Planck, a menor escala onde nossa física atual faz sentido, o tempo pode vir em pedaços minúsculos. A unidade de tempo de Planck é aproximadamente 5,4 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. É um intervalo tão curto que nada pode acontecer em menos tempo do que isso dentro de nossa compreensão atual da física. Alguns físicos teorizam que abaixo desse limiar, o próprio conceito de tempo pode perder significado. O tempo pode ser quantizado, vindo em pacotes discretos da mesma forma que a energia vem em quanta. Entre esses momentos quânticos, pode não haver nada, nenhuma duração, nenhum intervalo. Apenas saltos instantâneos de um momento discreto para o próximo. Se o tempo for realmente quantizado, então a realidade seria como um filme. Cada quadro é um momento congelado. Quando você reproduz os quadros em sequência, você vê movimento e mudança. Mas entre os quadros, não há nada. A ilusão do movimento suave surge de muitos quadros estáticos reproduzidos rapidamente. Da mesma forma, a ilusão do tempo fluindo pode surgir de muitos momentos quânticos discretos experimentados em sequência. Isso também significaria que há um menor intervalo possível de tempo. Não se pode dividir o tempo infinitamente. Eventualmente você chega ao pixel temporal fundamental, o momento de Planck, além do qual não há mais nada para dividir. Essas ideias são altamente especulativas e vão além do que podemos testar experimentalmente com a tecnologia atual, mas fazem parte da busca por uma teoria quântica da gravidade, uma descrição unificada que combine a mecânica quântica e a relatividade geral em uma estrutura única. Gravidade quântica e o desaparecimento do tempo. Na tentativa de unificar todas as forças da natureza, os físicos desenvolveram várias teorias candidatas. A teoria das cordas, a gravidade quântica em loop, a teoria das redes tensoriais. Cada uma tem sua própria abordagem, mas curiosamente, muitas delas compartilham uma característica comum. Quando você escreve as equações no nível mais fundamental, o tempo desaparece. Não há variável temporal. A estrutura matemática não inclui o tempo como um ingrediente básico. Isso levou alguns físicos a propor que o tempo não é fundamental, ele é emergente. Assim como a temperatura emerge do movimento de moléculas, mas não é uma propriedade de moléculas individuais, o tempo pode emergir de alguma estrutura mais profunda, mas não ser parte dessa estrutura em si. Uma ideia fascinante vem de estudos sobre o emaranhamento quântico. Já discutimos como partículas emaranhadas permanecem conectadas independentemente da distância. Alguns físicos, incluindo Mark van Ramsdonck e Juan Maldacena, propuseram que o próprio espaço-tempo emerge do emaranhamento quântico, que a geometria do espaço, as distâncias e conexões entre pontos,
é uma manifestação de grandes quantidades de partículas emaranhadas. Se o espaço emerge do emaranhamento, então talvez o tempo também. Talvez o que experimentamos como a passagem do tempo seja na verdade a mudança nas correlações quânticas entre diferentes partes do universo. Quando as partículas se emaranham e desemaranham, suas correlações mudam, e nós interpretamos essa mudança como tempo passando. Mas quando você é um observador dentro do universo, com conhecimento limitado e interagindo apenas com parte do sistema, a noção de tempo emerge da sua perspectiva parcial. O tempo, nesta visão, é uma propriedade da nossa ignorância. Se você soubesse tudo sobre o estado do universo, não haveria noção de tempo. Mas como você é um subsistema do universo com conhecimento incompleto, você experimenta tempo. Quanto menos você sabe, mais forte é a sua experiência do tempo fluindo. Essas ideias são profundas e ainda controversas. Não há consenso entre os físicos. Mas o fato de que múltiplas abordagens independentes para a gravidade quântica chegam a conclusões semelhantes, que o tempo pode não ser fundamental, é intrigante. Sugere que nossa compreensão mais profunda da realidade pode exigir abandonar a noção de tempo como primitiva. Vamos voltar à ideia do universo bloco, ou eternismo. Esta é a visão de que o passado, presente e futuro, todos existem igualmente. Não há um agora privilegiado. Cada momento no tempo é tão real quanto qualquer outro, todos eles existindo simultaneamente na estrutura quadridimensional do espaço-tempo. Pense nisso como um bloco sólido. A altura do bloco representa o espaço em uma direção. A largura representa o espaço em outra direção. A profundidade representa a terceira dimensão espacial. E o tempo é representado por fatias através do bloco. Cada fatia é um momento diferente no tempo. Todas as fatias existem. Elas estão todas lá, congeladas no bloco. Não há fluxo de uma fatia para a próxima. Você, como observador, simplesmente tem consciência de diferentes fatias em sequência, e isso cria a ilusão de movimento através do tempo. Mas o bloco em si não muda. Ele simplesmente existe, completo e inteiro, contendo toda a história do universo desde o Big Bang até o fim. Nesta visão, seu nascimento, sua infância, sua adolescência, sua idade adulta, sua velhice e sua morte já existem. Eles estão todos lá no bloco, em fatias diferentes. Você está experimentando uma fatia agora, a que você chama de presente. Daqui a um momento, você experimentará a próxima fatia. Mas ambas as fatias já existem. O futuro já é real. Não está por vir, já está lá. Você simplesmente ainda não o experimentou. Esta ideia desafia profundamente nossa noção de livre-arbítrio. Se o futuro já existe, então suas escolhas futuras já estão feitas. Já estão lá no bloco. Você não pode mudá-las porque elas já são parte da estrutura fixa do espaço-tempo. Tudo o que você vai fazer já está determinado, não por algum poder externo, mas pela própria estrutura da realidade. Alguns filósofos argumentam que isso torna o livre-arbítrio uma ilusão. Se todas as suas escolhas futuras já existem, então você não está realmente escolhendo. Você está apenas descobrindo o que já foi determinado. Outros argumentam que o livre-arbítrio ainda é compatível com o eternismo. Sim, suas escolhas futuras já existem, mas elas existem como resultado das escolhas que você faz. O bloco inclui suas decisões, suas deliberações, seus processos mentais. Você ainda é o agente desses processos. O fato de que eles já existem no futuro não os torna menos suas escolhas. É um debate profundo sem resolução clara, mas ilustra como questões sobre a natureza do tempo se conectam a questões sobre consciência, identidade, responsabilidade moral e significado. O tempo não é apenas um assunto para físicos. É um assunto para todos nós, porque toca os aspectos mais profundos da existência humana. Depois de toda essa exploração através da física, da filosofia, dos paradoxos e dos mistérios, onde nos encontramos?
talvez no mesmo lugar onde começamos. Aqui, agora, neste momento presente. Porque apesar de todas as teorias, todas as equações, todos os debates sobre se o tempo é real ou ilusório, fundamental ou emergente, há uma verdade inquestionável. Você está experimentando este momento. Sua consciência está aqui, agora, lendo ou ouvindo estas palavras. E esse momento, qualquer que seja a sua natureza última, é onde sua vida está acontecendo. Você não pode viver no passado, porque ele já foi. Você não pode viver no futuro, porque ele ainda não chegou. Você só pode viver agora. E, curiosamente, a física moderna, por todos os seus conceitos abstratos e matemática complexa, pode estar confirmando uma sabedoria antiga. Que o momento presente é tudo o que existe. Que o passado é memória, uma construção mental. Que o futuro é imaginação, outra construção mental. Que a única realidade direta que você tem acesso é este momento. Quando você se preocupa com o futuro, você está vivendo em uma história mental sobre algo que ainda não aconteceu e pode nunca acontecer. Quando você se arrepende do passado, você está vivendo em uma história mental sobre algo que já foi e não pode ser mudado. Em ambos os casos, você abandonou o presente, o único lugar onde realmente tem poder, onde realmente tem presença. Práticas contemplativas de várias tradições enfatizam isso. Meditação, mindfulness, presença consciente. Todas elas treinam a mente para retornar ao momento presente, para soltar as narrativas sobre passado e futuro, para simplesmente estar aqui, agora, totalmente. E as pessoas que desenvolvem essa habilidade relatam mudanças profundas. A ansiedade diminui, porque a ansiedade vive no futuro. A depressão diminui, porque a depressão frequentemente vive no passado. O que permanece é a experiência direta do momento presente, que é frequentemente mais rica, mais vívida e mais pacífica do que as histórias que contamos sobre ela. Talvez a lição mais profunda de todas as nossas explorações sobre o tempo seja esta. Não importa o que o tempo seja no nível fundamental, se ele é uma ilusão ou uma realidade, se ele flui ou simplesmente existe, sua experiência dele é moldada por onde você coloca sua atenção. Se você coloca sua atenção no passado ou no futuro, você experimenta tempo como algo que você está sempre perseguindo ou fugindo. Se você coloca sua atenção no presente, você experimenta algo diferente. Uma sensação de completude. Uma sensação de que tudo o que você precisa está aqui. Não há pressa. Não há falta. Apenas este momento, se desdobrando paciente e perfeitamente. Há algo misterioso sobre a consciência em relação ao tempo. Seu corpo existe no tempo. Ele nasce, cresce, envelhece e morre. Suas memórias existem no tempo. Elas registram eventos passados. Seus planos existem no tempo. Eles projetam ações futuras. Mas a própria consciência, a percepção pura que está ciente de tudo isso, onde ela existe? Quando você observa um pensamento sobre o passado, esse ato de observação está acontecendo agora. Quando você imagina o futuro, essa imaginação está acontecendo agora. Cada experiência que você já teve aconteceu no momento presente da consciência. Você nunca experimentou diretamente o passado, apenas memórias dele no presente. Você nunca experimentou diretamente o futuro, apenas imaginações dele no presente. A consciência parece existir em um eterno agora, um presente que nunca se torna passado, porque quando o que chamamos de futuro chega, ele chega como presente. E quando o que chamamos de presente se vai, ele se vai não para um lugar chamado passado, mas simplesmente para fora da consciência direta. Alguns filósofos e contemplativos argumentam que a consciência é atemporal. Que ela não existe no tempo, mas é o contexto dentro do qual a experiência do tempo ocorre. Assim como a tela de um cinema não é afetada pelos filmes que mostra, a consciência não é afetada pelos fluxos temporais que observa. Ela permanece imutável.
Um pano de fundo silencioso no qual passado, presente e futuro aparecem como conceitos e experiências. Esta é uma visão radical, e nem todos concordam com ela. Mas aponta para algo que você pode verificar diretamente. Que não importa o que esteja acontecendo em sua vida, não importa quão rápido o tempo pareça estar passando, há uma parte de você que está sempre aqui, sempre agora, sempre testemunhando. E essa parte não envelhece, não se apressa, não se preocupa. Ela simplesmente é. Quando você descansa nessa percepção, algo relaxa. A corrida constante para fazer mais, ser mais, ter mais, desacelera. Porque você percebe que já está completo. Você já está inteiro. Neste momento. Exatamente como você é. Uma das coisas mais bonitas sobre estudar o tempo é confrontar o mistério. Admitir que, apesar de séculos de investigação, ainda não sabemos realmente o que o tempo é. Os físicos têm equações que funcionam brilhantemente para prever fenômenos. Mas quando você pergunta o que realmente é o tempo, as respostas se tornam tentativas, contraditórias, especulativas. E talvez isso seja apropriado. Talvez o tempo seja fundamentalmente misterioso, não porque somos ignorantes, mas porque ele toca algo tão básico, tão fundamental, que está além de nossa capacidade de objetificá-lo completamente. Nós somos criaturas no tempo. Tentando entender o tempo de dentro do tempo é como tentar ver seus próprios olhos sem um espelho. Há uma limitação inerente, e, no entanto, a busca é bela. A disposição de confrontar o desconhecido, de fazer perguntas profundas mesmo sabendo que as respostas podem ser evasivas, isso é o que nos torna humanos. É o que nos impulsiona a explorar, descobrir, criar. Então, enquanto você descansa esta noite, deixe o mistério do tempo ser reconfortante em vez de perturbador. Você não precisa entender tudo. Você não precisa resolver todos os quebra-cabeças. Você pode simplesmente descansar na admiração de que existe algo tão profundo e estranho quanto o tempo. Que o universo é mais misterioso e maravilhoso do que qualquer explicação que possamos dar. E que você, com sua consciência única, tem o privilégio de experimentar pelo menos uma pequena parte desse mistério. Cada respiração que você toma é um milagre de coordenação temporal. Cada batida do seu coração marca um ritmo através do tempo. Cada pensamento que surge e desaparece é um evento no fluxo temporal da sua mente. Você é uma criatura do tempo, e ainda assim, de alguma forma, você também transcende o tempo, porque você pode refletir sobre ele, questioná-lo, admirá-lo. Enquanto você se prepara para dormir, considere deixar ir todas as preocupações sobre o tempo. Deixe ir a pressa. Deixe ir a sensação de que você está ficando sem tempo. Deixe ir o arrependimento sobre o tempo perdido. Deixe ir a ansiedade sobre o tempo que está por vir. Apenas por este momento, por esta noite, deixe o tempo ser o que ele é. Um mistério. Uma corrente gentil. Uma estrutura que sustenta sua experiência sem exigir sua constante atenção. Você não precisa gerenciar o tempo agora. Você não precisa economizá-lo ou apressá-lo. Você pode simplesmente permitir que ele seja. E ao fazer isso, você pode descobrir que sua experiência do tempo muda. Ele desacelera. Ou talvez você desacelera. Os limites se tornam mais suaves. A urgência dissolve. O que permanece é uma sensação de vastidão, de espaço, de que há tempo suficiente para tudo o que realmente importa. Nas tradições contemplativas, há uma prática chamada fazer as pazes com o tempo. Reconhecer que você tem exatamente o tempo que tem, nem mais, nem menos. E que dentro desse tempo, você tem escolha sobre como vivê-lo. Você pode viver com resistência, sempre lutando contra o relógio, sempre sentindo que está atrasado. Ou você pode viver com aceitação, reconhecendo o ritmo da sua vida, honrando o tempo que cada coisa leva.
Uma árvore não se apressa para crescer. Ela cresce no seu próprio ritmo, paciente e constante. Uma flor não se apressa para florescer. Ela desabrocha quando está pronta perfeitamente no tempo. E você também pode confiar no seu próprio tempo. Confiar que você está exatamente onde precisa estar. Que sua vida está se desdobrando no ritmo certo. Que não há pressa, porque você está em uma jornada que tem seu próprio cronograma interno, não ditado por relógios externos, mas por algo mais profundo e sábio dentro de você. Antes de finalmente nos despedirmos desta jornada através dos mistérios do tempo, reserve um momento para a gratidão. Gratidão pelo tempo que você teve hoje, pelos momentos de conexão, de beleza, de alegria. Mesmo pelos desafios, porque eles também são parte da sua história, parte do seu crescimento. Gratidão pelo tempo que você terá amanhã, pelas possibilidades ainda não realizadas, pelas experiências ainda não vividas. Gratidão pelo momento presente, por estar vivo, consciente, capaz de admiração. E se você apreciou esta exploração do tempo, se ela trouxe paz ou perspectiva, considere compartilhar seus pensamentos nos comentários. Ou volte a este vídeo sempre que precisar de um lembrete de que o tempo é mais do que apenas o tic-tac de um relógio, que é uma porta para alguns dos maiores mistérios da existência, e que no final, o tempo é seu, não para possuir, mas para habitar, não para controlar, mas para dançar, não para temer, mas para honrar. Enquanto você desliza para o sono, deixe sua mente flutuar através de tudo o que exploramos. Einstein curvando o espaço-tempo. Buracos negros congelando momentos. Partículas quânticas existindo em superposições atemporais. O universo como um bloco eterno onde todos os momentos coexistem. Sua consciência como um presente eterno testemunhando tudo isso. Deixe essas ideias fluírem como água, suaves e sem esforço. Você não precisa agarrá-las, apenas deixe-as passar, reconfortantes e estranhas, lembrando você de que a realidade é muito mais vasta e maravilhosa do que parece na superfície. E nessa vastidão, você é uma parte preciosa, um observador temporário de mistérios eternos. Uma consciência que, por um breve momento no tempo cósmico, acordou e se maravilhou. Descanse profundamente, e saiba que quando você acordar, será em um novo momento presente. Um novo agora. E esse agora, como sempre, será tudo o que existe. Boa noite. E que seus sonhos sejam atemporais, vastos como o universo, profundos como o mistério do tempo em si.